Saudações a todos presentes nesta sala e desejar que se sintam à vontade nesta live número 6. E esta live, reiterar que é projeto do GRECORPA, que é o Grupo de Recolha e Estudo de Corpus Oral do Português de Angola, Descrição Linguística e Interfaces. E essa live número 6 tem um tema: usos linguísticos e práticas socioculturais, um estudo de caso. Nesta live número 6 teremos dois professores, um angolano e uma brasileira. O angolano não é outro senão o já conhecido Ezequiel Bernardo, que é pós-graduado, ou seja, mestre em Sociolinguística e Dialectologia pela Universidade de Santa Catarina. É graduado, ou seja, licenciado em Língua e Literatura em Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto. É professor de Sociolinguística, Psicolinguística e Seminário de Especialização no Instituto Superior de Ciências de Educação, 11 de novembro, em Cabinda, no norte de Angola. O professor Ezequiel Bernardo tem uma vida investigativa ativa, porque tem, até o momento, artigos publicados quer em revistas nacionais, quer em revistas internacionais. Professor Ezequiel, seja bem-vindo a esta live número 6. Desde já, estendo-lhes as saudações. Agradeço, muito obrigado. Ok. Ela que é mestre em Sociolinguística, é doutorada em Estudos do Léxico e Cultura e tem o pós-doutoramento em Filologia e Língua Portuguesa. Orienta trabalho nessas áreas, mas ultimamente tem também coordenado atividades ou orientado estudos em políticas linguísticas. Trabalha na área da linguística antropológica, léxico, dicionários escolares, documentação manuscrita sobre escravização negra no Brasil e morfologia do português. Tem ainda experiência em pesquisa de campo, com língua falada e formação de corpora, de língua falada e escrita e muito mais. A professora doutora Maria Helena de Paula, ela é da Universidade Federal de Catalão do Brasil. Sinta-se convidada, sinta-se à vontade e seja bem-vinda a esta live número 6. Obrigada, Salvador. Boa tarde a todos. De nada. Obrigado. Não sei, vou agora dirigir a palavra ao professor, meu amigo, com certeza tem alguma coisa para nos dizer. Salvador, a palavra é toda vossa. Eu acho que pode mesmo já pedir a palavra à professora Maria Helena, não é? No sentido de começar a palestra. Está bem. Obrigado, professor Manuel. Entretanto, temos o Ezequiel como debatidor, mas a nossa oradora é mesmo a professora Maria Helena de Paula. E o tema da live 6 está estritamente ligado ao tema que a professora Maria Helena vai apresentar. E, repito, usos linguísticos e práticas socioculturais. Um estudo de caso. Maria Helena, professora doutora Maria Helena, corrijo, tenha a bondade, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Registrar a minha satisfação, Salvador, de participar deste momento tão importante do grupo de estudo do GRECORPA de Angola e que, de certo modo,
É um passo na consolidação de parcerias de estudos e pesquisas da nossa universidade, do nosso laboratório, dos nossos alunos, do nosso grupo de estudos, com instituições de ensino superior e pesquisa de Angola. Quando fui convidada para estar aqui com vocês, eu me peguei numa encruzilhada, né? Porque em conversa com o professor Ezequiel, que é também um parceiro de há um tempo nas pesquisas e também a quem agradeço aqui neste momento, eu perguntava o que falar, o que abordar, né? O tempo é curto, as temáticas são intensas, são necessárias, o debate é importante. Então, eu propus um recorte mais ou menos assim, mais geral, e que ao mesmo tempo me permitiria verticalizar a fala a partir do que eu me sentisse mais à vontade. Obviamente que o que se fala numa palestra como essa não é tudo que a gente faz na vida, né? Há muito mais antes, há muito mais depois, há muito mais em outras abordagens que demarcam exatamente a experiência que a gente vem tecendo aí ao longo de nossa experiência como professora e como pesquisadora nesse assunto. Então, eu represento aqui a Universidade Federal de Goiás, da Unidade Acadêmica de Letras e Linguística, e, sobretudo, é um trabalho de um grupo, né? Apresento também resultados de trabalho de um grupo forte, um grupo do Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e Sociolinguística, criado por mim, né? Lá em 2009, e que vem sendo o locus físico e, digamos assim, intelectual, né? De um grupo de pesquisadores com professores de diferentes quadrantes deste mundo e com abordagem muito interdisciplinar, né? Então, nós temos geógrafos, historiadores, professores da área das línguas, que fazem parte deste grupo. Acho que é importante ressaltar que sozinho a gente não faz as coisas, né? Eu trago aqui hoje reflexões minhas, muito particulares, mas também que em algum momento podem se reforçar com algum exemplo de pesquisa de um colega, de um aluno, de um orientado, seja em nível de graduação, seja em nível de pós-graduação. Eu gostaria que, se possível, que vocês avançassem aí o slide. Para começo de conversa, eu trouxe aqui, não é este, professora. Eu trouxe aqui um trecho, recortes de uma canção, que inclusive é epígrafe da minha tese de doutorado, defendida em 2007, que acho que é importante dizer de que lugar eu falo, né? Qual o meu lugar e quem sou eu nessa palestra de hoje. É uma canção que venceu, uma das canções que venceu o Festival da Canção, a Música Popular Brasileira, em 66, composta por Theo Rodrigues e Geraldo Vandré. E a música se chama Disparada. Então, eu recortei alguns trechos, né? Prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso tão lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte e o destino, tudo. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Boiadeiro muito tempo, passo firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei. As visões se clareando até que um dia acordei, então não pude seguir valente em lugar tenente. E dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar. Na boiada já fui boi, boiadeiro, já fui rei. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Então, é uma canção muito forte, né? Que, de certo modo, diz muito da nossa existência como pesquisadora, como mulher encravada no interior do Brasil, no sertão brasileiro, de todas as peripécias que nos tentam impedir, né? E que nos impedem muitas vezes, mas que a gente avança apesar de tudo. Eu tenho sido mais boi nessa boiada do que boiadeiro, né? Mas seguimos, né? Seguimos. O importante é vir à morte e não chorar, é seguir apesar de tudo, né? O próximo slide, professora, por favor.
Então, para o começo de conversa, considerando o título da palestra, né? O que nós... Não, é a anterior, professora. Isso. O que nós podemos chamar, né, de esses usos linguísticos, né? O que precisaríamos, né, considerar ao falar desses usos linguísticos e as suas práticas socioculturais? Isso. Seria este, todo e professor? qualquer uso é esse. Certo. Isso. Todo e qualquer uso linguístico, todo e qualquer uso linguístico de qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, em qualquer tempo, qualquer que seja o gênero de texto, o gênero de discurso, todo e qualquer uso linguístico está situado em um lugar social, um lugar histórico, um lugar cultural. Se perdermos isso de vista, a nossa prática como pesquisador da linguagem, da língua, prática como estudioso, como professor, como pesquisador, ficará absolutamente comprometida. Então, o lugar, né, onde eu me situo, onde me situam os usos linguísticos que esse sujeito aqui vos fala, que é a professora Maria Helena de Paula, né, um sujeito e não uma sujeita, embora um sujeita seja uma variante no português brasileiro, a gente não deveria usá-lo porque é pejorativo, né? Esse sujeito é falante de língua portuguesa brasileira materna, sou professora e sou pesquisadora. Como essa pluralidade desses usos, dessas práticas socioculturais e as suas interrelações, as possibilidades de investigação sobre o tema na pesquisa científica, na inovação das humanidades e letras e na educação, e as políticas linguísticas para a investigação. Eu não sei, professor, mas me parece que está cortado assim o seu slide. Ele não aparece a parte de baixo. Então, eu vou seguir o meu slide e você vai descendo conforme a gente possa, né? Então, isso que eu chamo de lugar social, já no outro slide, já no quarto slide, o lugar entre aspas, social, histórico e cultural desses usos linguísticos, eu tenho pensado como pesquisadora, como essa mulher que fala deste lugar histórico, deste lugar geográfico, deste lugar de uma universidade do interior do Brasil, né? Eu tenho pensado que os fios, né, os tecidos, os arranjos, os sentidos sociais todos, históricos e culturais, que perpassam e atravessam e constituem as línguas naturais ou línguas históricas. Todos nós falamos línguas naturais ou línguas históricas, que não são línguas artificialmente criadas, que são línguas que estão cheias, né? E que se fazem a partir das histórias das pessoas que a aprendem, que a ensinam, que a repassam geração a geração, década por década, séculos por séculos, até por mais de 1000 anos. Essas histórias todas, esse lugar social, né? Como se fossem pequenos fios que vão tecendo, que vão fazendo o arranjo de tudo que nos constitui nessa língua, né? Ele demarca quem são as pessoas que usam essa língua, quem são as pessoas que estudam essa língua, quem são as pessoas que aprendem essas línguas. Eu, na minha condição de pesquisadora, que faço uma escolha, que recorto dentro do conjunto múltiplo e diverso da língua portuguesa no Brasil, um determinado aspecto, uma determinada variante regional, social ou cronológica para fazer o estudo, eu estou dizendo que eu estou escolhendo alguns fios, alguns arranjos, né, para entender esses sentidos sociais nesse grande tecido, esse grande tecido, né, essa grande memória social e coletiva que é a língua portuguesa falada no Brasil. Trouxe aí um trecho. Falha? A internet está rodando? O que aconteceu? Não sei. Eu posso continuar? Está oscilando o som. Posso continuar? Professora, pode continuar.
Só um minuto, professora Maria. Só um minuto, professora. Ok. Queria aproveitar rapidamente e pedir a todos os que estão a nos assistir que, por favor, desliguem os vossos sons para não atrapalhar a conferência, por favor. Agradeceria. Professora Maria Helena, pode continuar, por favor. Tenha a palavra. Ok. Trago aqui um trecho de um trabalho do professor Dante Lucchesi, quando ele faz um apanhado da sociolinguística no Brasil. É um texto de 2001, portanto, há 19 anos, mas é um texto bastante importante para a gente pensar, e acho que esse texto pode ser um texto com o qual muitos de nós nos identifiquemos. Eu, por exemplo, me identifico absolutamente com este texto, e vou explicar por que eu trouxe exatamente esse excerto desse artigo. Até metade do século XX, a grande maioria da população brasileira era analfabeta. Os meios de comunicação de massa praticamente não existiam e o acesso a vastas regiões do país era muito precário. E, portanto, a influência dos padrões linguísticos urbanos e institucionais era mínima. Bem, meus pais são dessa primeira metade do século XX. Meus pais são analfabetos. Eu sou da segunda metade do século XX, mas mesmo tendo estudado, e todos os filhos tendo estudado, não conseguimos dar a escolarização aos nossos pais. A minha pesquisa de mestrado e a minha pesquisa de doutorado, sobretudo a de doutorado, tomou como sujeito da pesquisa, porque eu entendo que quem me oferece ali as suas histórias de vida para que eu possa obter nelas dados linguísticos para fazer pesquisa, também são sujeitos da minha pesquisa. Então, os sujeitos da minha pesquisa de doutorado são todos da primeira metade do século XX e são todos analfabetos, ou com 1 ou 2 anos de escolarização. Isso significa pensar, e eu fui criada, apesar de ter nascido já na segunda metade do século XX, eu fui criada, então, em meio a adultos de uma história de vida de analfabetismo, E junto com isso, de todas as dificuldades possíveis que possamos pensar, supor aí, uma vez que estávamos e estou ainda numa dessas vastas regiões do país, O interior do Brasil, no século passado, era quase que desconhecido, de poucas estradas, de poucos acessos, e tudo isso contribuiu para que o português falado neste lugar seja o que se conhece como português caipira, com todas as suas marcas típicas. É o português caipira característico, E com ele eu me identifico em absoluto, e é este português que eu estudo, é este português que eu defendo, é este o meu português, Porque eu também sou uma pesquisadora caipira, E isso não é um problema para mim, ao contrário. Então, esse lugar, que o professor Dante Lucchesi coloca, e vai ser muito importante a gente pensar isso, porque é preciso olhar para essa realidade histórico-social, no meu caso aqui, que eu estou num estudo de caso, fazendo um recorte, pensando que esta língua portuguesa deste lugar, ela tem uma história, ela está situada socialmente, culturalmente, e se eu não olhar para essa realidade linguística com essa perspectiva, eu provavelmente farei um trabalho meramente descritivo, e meramente descritivo absolutamente equivocado, Descritivo do ponto de vista da estrutura linguística por si e apenas isso. Então, começa por aí quando a gente precisa pensar que os usos linguísticos e as práticas socioculturais se amarram, se interrelacionam, se definem, se interpenetram, E por falar em práticas socioculturais, eu trago aqui trecho de um estudo meu, um estudo da tese. Não consegui pensar até hoje algo melhor do que isso, o que não significa que este é o melhor conceito que eu possa elaborar e que seja esse o meu definitivo, mas acho que é o que eu tenho mais seguro ainda e condições de defender, O que eu chamo de cultura, de práticas culturais? São um conjunto dessas práticas sociais, ou seja, não se pode, não se deve pensar a cultura fora das relações sociais situadas na história, e eu vou tentar mostrar para vocês um caso da língua portuguesa, do português brasileiro, falado do Brasil, nesse contexto aqui, para que vocês possam entender do que eu estou dizendo. E que se refere a uma sociedade em específico e que a fazem diferente de
forma se agrupam as suas expressões de poder. Entendo que é muito importante a gente não perder isso de vista, que tudo da vida social está dentro de um eixo, né, de um feixe de relações de poder. E por isso mesmo a gente precisa se desvencilhar de qualquer visão monológica, estática, regular, única, né, parada, folclórica de cultura, né? As práticas, como o próprio nome já sugere, pressupõem dinamicidade. Sem a língua, onde entra a questão dos usos linguísticos nisso tudo, né? Sem a língua, a cultura tende a não se realizar entre os seus atores, e entre outros com quem eles, porventura, se interagirem. É preciso analisar que todo signo, toda palavra, ou toda expressão, quanto mais culturalizada, quanto mais demonstrativo de cultura e das relações sociais for o signo ou a construção linguística em uso ou em análise, mais difícil se faz transpor para uma outra língua, de uma outra cultura, essa realidade linguística. Então, caminhando um pouco mais, é preciso que a gente considere isso sempre que a gente for estudar, sempre que a gente for ensinar, sempre que a gente for aprender língua, né? Para todos nós, em qualquer lugar. Oi? Eu estou perdendo o sinal, por isso é que não consigo projetar mais o slide, mas vou ver se continuo. Agradeço a compreensão. Então, tá. Eu posso continuar falando? Pode sim, pode sim. Peço desculpas pela interrupção. Os usos linguísticos desses sujeitos que vos fala como falante do português, desse sujeito aqui, professora Maria Helena de Paula, que tem a língua portuguesa como língua materna, como pesquisadora, como professora, né? Eu queria que a gente pensasse como que essa prática, né? Como que esses usos linguísticos não se separam de nós como sujeito que falamos, que aprendemos, que ensinamos, que pesquisamos, e nem se opõem a nós, essa língua. E aí eu trago um primeiro desafio. Como que esses usos linguísticos expressam as relações de poder nas quais estamos inseridos, ou as quais contribuímos para perpetuar, ou as relações de poder nós estamos. Por que estamos? Como a pesquisa traz esse matiz nessas relações? E também como a pesquisa matiza essas relações? Como que as pluralidades e as diversidades culturais das nossas muitas relações sociais situadas na história se fazem em língua? Ou mais, como elas se fazem pela língua? O que eu quero dizer aqui é como uma determinada experiência de um determinado grupo, em um tempo, em um lugar demarcado, para a gente facilitar o entendimento, como que isso se transforma em elemento de língua? E como, ao estudar esse elemento de língua, eu não posso abrir mão de entender isso que constitui este uso. Bem, aí eu penso alguns usos, algumas possibilidades de estudo. Então, o caso de um estudo, em especial, eu trago um caso do nível lexical do português no Brasil usado em Goiás, né? Dentre os muitos que eu poderia trazer, uma vez que o nosso laboratório já tem um corpo significativo de estudos de graduação e de pós-graduação, e muitas publicações que publicizam esses resultados, seja em perspectivas diacrônicas ou sincrônicas, mas em diferentes sincronias da língua portuguesa, e em diferentes modalidades, na língua falada, na língua escrita e na língua sinalizada. Então, nós temos no nosso corpo de material deste laboratório demonstração de várias possibilidades de estudo, que caso alguém queira depois conhecer, é só nos procurar e acessar também os currículos e as publicações do grupo, que vocês poderão ter conhecimento. Deixa eu ver aqui. Professor, você pode avançar só um pouquinho? Porque eu acho... o próximo slide, veja se consegue. Mas o outro ainda. Está, professora? É que eu perdi o sinal. O próximo, professor. O próximo, ok. Segundo desafio é este? Isso. Certo. Acho que era... Não. Volta, por favor. Para voltar? Vai voltando devagar para eu situar. Isso, vai voltando devagar para eu situar. Isso, volta.
Agora, para aí, passa para o próximo. Um só, só o próximo. Algumas possibilidades, um caso de estudo, isso? O próximo, não é o próximo desse aí. O que vem logo após esse aí. Os corpora. Isso. Certo. Os corpora, em homenagem ao grupo, né, ao Grecopa, os corpora, plural de corpus do latim, um conjunto de material de pesquisa, que, pela sua natureza mesmo, já demarcada no plural aí, tem uma dimensão plural e diversa. Mas, nessa perspectiva que eu adoto aqui nessa palestra, e que tem sido a perspectiva da minha vida profissional, os meus corpora de estudo, dos meus alunos e de meus companheiros e companheiras de pesquisa no laboratório, colegas, doutores, também pesquisadores, os nossos corpora têm uma dimensão plural e diversa. Não apenas porque nós podemos olhá-los de forma plural e diversa, é porque nós trabalhamos com corpora sinalizados, oralizados e escritos, datiloscritos ou manuscritos. De agora, de mídias como Facebook, Instagram, observando, por exemplo, a construção lexical. Do ano passado, Está com o microfone desligado, professora Maria. Pode ligá-lo, eita, por favor? Está novamente desligado. fone, porque eu estou ligando e ele está se desligando. Agora, ok? Ok. Está tudo ok. Pode dar continuidade. E acho que tem alguém desligando, porque... Já está ligado? Está ligado, está ligado. Alô, professora? Eu adicionei mais alguns anfitriões, por favor, permita-me só fazer aqui o comando da live. Professora, já podemos falar? Alô, professora? Salvador? Estou sim, estou sim. Estou em linha. A professora Professora continua Helena, com o microfone desligado, mas aqui eu tenho o microfone ligado para ela. não está ligado. Pode continuar, professora. Professora Maria? Oi. Oi. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Eu tenho aqui o ok. telefone ligado, o microfone ligado. Não sei o que é que se passa aí. Tá ligado para mim. Também Ok. está ligado para mim. Tá bem. Então podemos continuar. Tá. Então, continuando, os provérbios são construções linguísticas de natureza fixada, né? Eles têm uma estrutura linguística mais ou menos estável, na sua maioria das vezes estável, são lexias complexas, né? Porque não se pode cortar, por exemplo, não se deve adiante dos boi cacida, e são demonstrativos de um saber imemorial, daqueles cuja memória na língua não se pode recortar com precisão. Não se sabe quando, pela primeira vez, isso foi usado. Ainda que um texto literário, um texto não literário traga o registro, ele só vai para a literatura ou para documentos manuscritos, por exemplo, se ele já fizer parte há bastante tempo do uso corrente da língua. Então, os provérbios são construções, do ponto de vista sociocultural e histórico,
digamos assim, são os guardadores da memória, do saber das relações sociais de um povo. Trago, então, esse provérbio: não se deve passar o carro adiante dos bois. Eu trouxe, conforme eu ouvi, e trago aí entre colchetes: não se deve passar o carro adiante ou antes dos bois. Para a gente pensar, esse é um caso do estudo, um estudo de um dos muitos, dos 100, 200 casos que a gente tem no nosso grupo de estudo, que do ponto de vista estrutural é uma lexia complexa, essa primeira, entre aspas. Do ponto de vista cultural, ele busca na vida rural dos carros de boi do interior do Brasil a referência para o seu sentido. A gente já vai ver o que quer dizer isso. Da experiência da pesquisa, eu recolhi isso aqui em uma narrativa que relata a experiência de quando a narradora falava de junta de arrasto, quando ainda era uma menina candieira aqui no interior do Brasil, no sertão. E do ponto de vista histórico e social, essa construção, por exemplo, ela aponta com muita tranquilidade dados da economia do Brasil em séculos anteriores, arrastada nos carros de boi por seus carreiros e candeeiros. É importante dizer que é o carreiro, não é o boiadeiro, como diz aquela canção que eu abri a apresentação, e nem é o boiadeiro. Isso interessa a economia ao tratar da economia do interior do Brasil. O próximo, professor. A gente fala da língua, próximo slide, tem uma imagem. A gente fala da língua como representação. Eu trouxe aqui, então, uma imagem para a gente entender essa história do... Não se deve passar o carro diante dos bois. Parece lógico, né? Que o carro de boi carregue aí 30, 40, 50 sacos de arroz, de feijão, que carregue toras e toras de madeira aí do interior para fazer cercas, que carreguem pedras para fazer casas. É um meio de transporte de pessoas e, sobretudo, da produção que garante a sobrevida dessas pessoas desse lugar. Estou falando de carroça puxada por cavalos, eu estou falando de carro de bois, vejam que são muitos bois, geralmente 4 no mínimo, ou 6 bois para puxar esse carro de boi, sempre abarrotado o carro de boi com coisas muito pesadas. Coisas leves não se carregavam no carro de boi, se carregavam no lombo da mula, do cavalo, mas não em carros de boi. E aí o que é mais interessante, quando uma senhora, eu nem estava atrás da expressão não se deve passar o carro adiante dos bois, quando uma senhora me solta aqui e me pergunta assim: você se junta de arrasto? Ela fala dos vários tipos de junta, ou seja, das duplas de boi, e ela me pergunta: você conhece a junta de arrasto? Eu, não, o que é isso? É aquilo que não deixa o carro passar diante dos bois. Aí ela foi me contar, quando ela e o pai carregavam toras de madeira numa estrada, a estrada do carro de boi é chamada de estrada carreira. É uma estrada mais larga, uma estrada que não precisa ser necessariamente muito boa, porque os bois conseguem organizar aí o transporte, mas também não pode ser muito ruim, porque ela desequilibra o carro de boi e os bois podem cair, morrer, machucar e tal. E essa senhora me contava que elas estavam à beira, no rumo da casa, para fazer um curral do dono da fazenda. E as toras muito pesadas e os bois lá da frente fazendo muito esforço para não deixar que aquele carro ficasse parado, eles tinham que fazer força. E aí ela me falou: olha, mas a gente tem que pôr junta lá atrás, ou seja, duplas de bois atrás do carro para segurá-lo, chamado junta de arrasto, porque senão o carro passa adiante dos bois. Aí ela vai e me diz: e você sabe, a gente não deve passar o carro adiante dos bois. E depois ela me contou que numa experiência em que não havia junta de arrasto, o carro passou, tentou passar diante dos bois, não foi possível segurar, os bois da frente não deram conta. Obviamente que o carro atropelou os bois e machucou, deixando em estado vegetativo o menino candieiro, que ela também conhecia. Então, essa expressão que vem do mundo rural, que vem do mundo prático,
visual, referencial do mundo rural, ela ganha, né, expressão ou expressividade simbólica muito maior e é usada indistintamente em qualquer contexto em português do Brasil, mesmo para quem não conheça carne de boi ou quem não seja de Goiás ou do interior do Brasil. Que é interessante que certas expressões, certos usos são tão fortes a sua expressão como prática sociocultural que ele vai além daquela comunidade de fala que lhe parecia específica num primeiro momento. Então, só para encerrar o nosso segundo desafio, né? Porque nós, né, como nas nossas políticas linguísticas, tem situado as nossas investigações, sejam elas puras, estudo da fonética, morfologia, da sintaxe, da morfossintaxe, do arcabouço lexical, ou estudo dessas situações, desses usos linguísticos aplicados para construir, por exemplo, aplicativos para ensino de línguas estrangeiras, aplicativos para atenção, aplicativo para pessoas em situação portuguesa não tem essa sintaxe, mas está claro que quem usa essa língua para nos ofender, a nós brasileiros e a nós africanos, né? Mais uma vez, na estrutura do poder, o colonizador se faz presente, se mostra aqui, né? Não nos quer lá, nos querem nos nossos lugares de sempre, nos querem ao sul e não ao norte, não à Europa, né? Por hora é isso, professores. Espero ter contribuído aí para o projeto de vocês e estou aberta para o debate. Muito obrigado, cara professora Maria Helena. Estava o Salvador Tito a tentar reprojetar o slide, porque eu estou com problemas de internet cá. E nem pude acompanhar direto, espero que depois recupere com a gravação. Então, Salvador Tito tem a palavra, por favor. Obrigado. Antes de tudo, agradecer à professora doutora Maria Helena por essa brilhante apresentação, uma apresentação, digo, desde já com sabor à aula, porque deste lado fiz aqui as minhas anotações como um estudante a fazer a licenciatura. Obrigado. E foi uma maneira muito prática e clara por apresentar a realidade linguística a partir dos usos linguísticos e práticas socioculturais. E quando digo aqui realidade linguística, faço relação à língua, associado ao seu sentido histórico, social e também cultural. Obrigado, professora Maria Helena, por essa apresentação e também, logo no começo, nos apresentar uma música popular brasileira que é parte do patrimônio imaterial do Brasil e bem-aja. Digo também a todos os participantes que queiram fazer um comentário ou fazer uma pergunta, estejam à vontade em deixar as suas inquietações na nossa sala de bate-papo e, no tempo certo, a professora Maria Helena vai dar resposta. E, se calhar não serei eu a fazer a primeira pergunta, mas antes vou passar a palavra ao nosso... Tenho uma pergunta, mas vou fazê-la depois. Vou passar a palavra desde já ao nosso debatedor, o professor Ezequiel Bernardo. Por favor, esteja à vontade. Muito obrigado pelo momento dispensado, Salvador Tito. Espetacular. Interessante a abordagem proposta pela professora Maria Helena, que, na verdade, exige de nós uma reflexão e começaria já por, na verdade, na fala da professora Maria Helena, destaca alguns aspectos que têm a ver com a questão do analfabeto. E eu gostaria de perceber em que perspectiva a professora Maria Helena, então, levanta essa questão do analfabeto no contexto brasileiro.
porque julgo que a questão do analfabeto no contexto africano é muito problemático, né? É algo que requer enquadramentos muito mais precisos para nós podermos digerir essa questão de analfabeto devido às perspectivas que se vão olhando ao mesmo conceito. Na perspectiva da Marilena, da professora Marilena, em que perspectiva nos quer realçar da questão do analfabeto, uma vez que depois senti que fez alguma inter-relação com ausências de meios de comunicação massiva, nesse caso. O que é que a professora Marilena nos pode dizer a respeito? Obrigado. Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de colocar à professora. Tá bom. Obrigada, Ezequiel, por essa pergunta provocante, né? Eu me lembro de uma disciplina que eu ministrei no curso de especialização, uma pós-graduação lato sensu aqui, que era sobre oralidade escrita, né? E nessa disciplina, acho que eu ministrei por 2 edições desse curso, eu questionava o conceito de alfabeto, alfabetizado e de letramento, né? Talvez essa inquietação que te trouxe a primeira questão seja porque eu tenha dito, eu li analfabetos no trecho do texto do professor Dante Lucchesi, né? Em algum momento eu falei de escolarizados, né? E, como minha fala, eu chamei de escolarizados ou não escolarizados, né? E aí, pensar que o analfabeto não é necessariamente alguém não letrado. Eu faço uma separação sobre isso, né? No meu entendimento, o código escrito, porque a escrita e a leitura do texto escrito é uma técnica, né? Ela é uma técnica, é preciso aprender isso como técnica. E, num primeiro momento, ela é uma técnica, mas ela é também uma prática social, uma prática de poder também. Por isso que é importante manter as pessoas sem condição de ler e escrever, muitas vezes, né? Isso faz parte também de uma política linguística. Mas, por exemplo, os sujeitos da minha pesquisa, embora não fossem escolarizados, alguns sabiam escrever, outros diziam que sabiam assinar o nome, todos eles, no meu entendimento, eram letrados. Letrados por quê? Porque, apesar das dificuldades de viver no mundo alfabetizado, escolarizado, lidar com as regras e as exigências deste mundo, por exemplo, ir ao banco, por exemplo, ir ao médico, viver regras próprias que são regidas, estabelecidas, identificadas apenas pelo aparato da escrita e da leitura, essas pessoas se davam e conseguiam sobreviver, conseguiam se virar no meio da opressão deste mundo escrito, um mundo escrito opressor, né? Um mundo escrito opressor que não bastasse ele ser escrito, ele estava escrito numa língua que não era sequer a língua ou a variante de língua falada por essas pessoas, né? Caso essas pessoas fossem escrever o que elas falassem, do jeito como elas falassem, não era o modo como está escrito no banco, não é o modo como está escrito no Instituto Nacional de Seguridade Social, não é o modo como está escrito na entrada de um hospital. Nesses espaços de poder, o poder da ciência, do poder do capital, por exemplo, a língua que está escrita é uma língua muito distante, até dados, né? Então, professor Ezequiel, eu penso que, e aí, acho que para casar com a questão das minhas pesquisas, e no mestrado e no doutorado, o meu perfil de participante de pesquisa é o mesmo, o que eu quis com isso dizer, eu dizia lá no começo da palestra, né, que toda escolha, seja ela por esse uso linguístico, por esse sujeito de fala, é uma escolha também de poder, né, que me demarca que relação de poder eu estou estabelecendo. Então, a minha escolha por essas pessoas é uma escolha para dizer, vocês sabem língua portuguesa, vocês falam língua portuguesa, e a língua que vocês falam e usam é uma língua digna de ser estudada, de aparecer como matéria de uma tese, de uma dissertação, dos muitos artigos, dos muitos capítulos. Eu não tenho escrito sobre outra coisa, eu só escrevo sobre essas pessoas, né? Eu estudo essas pessoas. Então, é língua portuguesa falada no Brasil, numa variante
não reconhecida pela escola como, aspas, correta, né? Não reconhecida como padrão, mesmo porque o padrão é uma ficção, português padrão é uma ficção, e é uma língua digna de ser estudada. E por que ela é digna de ser estudada? Porque ela traz em si práticas socioculturais deste país. Abrir mão de estudar essa língua é abrir mão de conhecer a história, a economia, a política deste país por essa grande parcela de pessoas deste lugar. Então, eu poderia estudar os tratados de política, de economia, de cultura, para tentar entender essa parcela deste país e dessas pessoas. Chegar a esse conhecimento a partir da língua dessas pessoas, porque lá também eu chego, porque a língua é esse tecido, é esse fio que tece tudo isso. Eu não sei se eu te respondi, professor. Ok, muito obrigado, professora, pela resposta. Temos outra questão que gostaríamos que a professora pudesse aqui partilhar conosco. Visto que estamos diante do mesmo cenário de colonização, como devemos proceder, então, para que as políticas linguísticas dos nossos países fossem mais plurais, tivessem em conta a diversidade linguística reinante nos nossos países? Acho que a primeira coisa, professor Ezequiel, é a gente saber que diversidade é essa, né? Nós, como estudiosos da linguagem, da linguística, em especial das políticas, nós temos que saber que diversidade é essa. Então, mais do que nunca, é importante fazer estudo descritivo dessas línguas, das muitas línguas, das muitas variantes dessas muitas línguas em nossos países. Eu não consigo pensar, Maria Helena, não consigo pensar uma política linguística de ensino das pluralidades linguísticas do meu país, do seu país ou de outros países, se eu não conhecer qual é essa diversidade, qual é essa pluralidade, né? Eu estou fazendo diferença de pluralidade e diversidade, né? Por exemplo, eu só falo uma língua, eu só falo português. Mas este português, para mim, é diverso, porque eu conheço em várias formas diferentes de acontecer, em várias normas. Como estudiosa, eu me passo por um falante de português do Nordeste, por uma falante de português velha, por uma falante de português LGBT. Eu consigo forçar uma fala, porque eu conheço, eu descrevo esse português. Mas se a gente for pensar que no seu país, por exemplo, Ezequiel, que além do português você fala outra língua ou outras línguas, para além de estudar e conviver com outras, você fala outras línguas. Então, você é não só plural, como você também é diverso. Eu só sou diversa, eu não sou plural, eu só falo uma, né? A minha língua de fala, de uso de interação é singular, é sempre essa língua portuguesa. E aí eu penso assim, primeiro, descrever, nós precisamos conhecer a nossa realidade linguística. Se eu não conheço, como que eu proponho políticas? Como que eu proponho material? Como que eu proponho formação de professores? E proponho para quem? E vou usar que formas de acessar as estruturas de poder para propor? Se eu chego para a prefeitura da minha cidade com uma proposta de educação linguística da pluralidade e da diversidade, a primeira coisa que eu acho que eu preciso saber, como alguém que vai fazer essa proposta, é conhecer essa diversidade aqui no município. Se eu não conheço, eu não consigo pensar ações para isso. Então, a política linguística decorre do conhecimento das línguas, mas ela não apenas decorre, como ela deverá promover o conhecimento das línguas, né? Se a gente estiver aí, porque uma política linguística é também uma política com P maiúsculo, é também uma política de Estado, né? Ela é uma política do poder. Professor, ela precisa... Sim, professor. Ela precisa... Tá. Esse desejo de aprender, ou essa regra, essa lei, essa postura, essa atitude institucional de aprender as muitas línguas para ensiná-las, é uma política de Estado, é uma política de língua também, né? E quem estabelece? O secretário municipal, o secretário estadual, provincial, o ministro, né? E aí a gente vai ter sempre embates, Ezequiel, porque é preciso reconhecer que nós estamos do outro lado da história, né? Eu, pelo menos, sou do outro lado da história do poder. Eu não sou daquele lado de lá. E aí eu vou para o embate sempre, né? Ok. Professora, já estava aqui a fazer uma analogia daquilo que disse há bem pouco tempo. Estive aqui a me questionar, mas como é possível nós, num contexto de diversidade linguística e principalmente tendo em atenção a definição ou o conceito de língua que nós temos como sendo as práticas de grupos situados,
Será que nós transformamos essas práticas num material acabado, num material pré-estabelecido didático? Não estaríamos a limitar aquilo que é a abrangência das práticas culturais e linguísticas destes povos? Sim, essas práticas, elas nunca estão fechadas, né? Elas nunca estão circunscritas naquilo que eu defini, que eu estudei. Por exemplo, essas pessoas que me prestaram aí as suas narrativas, muitas delas já falecidas, muito depois elas fizeram ou tiveram outras práticas. Aquilo é o momento do meu estudo, que não necessariamente é o todo das práticas linguísticas e culturais daquelas pessoas. Então, os nossos estudos são sempre uma parte apenas do que é o total dessas práticas. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente estudou isso aí, mas a gente não sabe tudo disso aí. Primeiro que eu não sei tudo do meu material, e segundo que o meu material não é o todo desses grupos de fala, dessas comunidades de fala, porque não é. Eu estive lá numa situação, tentei pegar o vernáculo, a língua não muito vigiada, não muito monitorada, mas eu era a pessoa que estava estudando e gravando as falas. Eu era a pessoa mais nova do que os senhores e as senhoras. Muito provavelmente, e isso é certeza, né? Com muita certeza, que em outras situações, eu mesma vivenciei essa situação, professor Ezequiel. Quando eu desligava o gravador, que eu ia ajudar a fazer o almoço ou a janta, que eu ia conhecer o quintal, a realidade linguística daquele que estava me concedendo a narrativa diversificava-se do que eu havia gravado. Então, assim, qualquer enquadramento que queira formatar e definir como pronto e acabado, em qualquer coisa da vida, né, é falho, não é isso. Nós somos muito mais do que isso. Então, acho que começa por aí. Mas se tivermos atenção à construção de um material didático para o contexto, por exemplo, de diversidade linguística, e olharmos para aquilo que é a prática, julgo que estaríamos aí a criar um rótulo, né? Um padrão para estudarmos um determinado fenômeno que é resultante da prática sociocultural, sociolinguística. Ora bem, tem então, aqui uma professor, questão a colocar. Sim, sim. Até a escolha de qual é a variedade que vai ser estudada e que vai constar nesse material já é uma escolha de poder, né? Já é um ato de poder de quem está elaborando o material também, né? E é duro fazer essa escolha. E como nós, pesquisadores, devemos, então, atuar diante dessa questão, uma vez que nós estamos diante de um cenário meio escorregadio, onde, às vezes, vamos por um lado e vamos por outro e acabamos defendendo determinadas posições. Onde é que nós, como pesquisador, devemos nos colocar? Por exemplo, temos a questão da construção do conhecimento, né? A construção do conhecimento, por exemplo, nós aqui em África, é muito problemática, porque nós ainda continuamos a validar ou a desenvolver determinados estudos que têm assente a validação das teorias impostas por uma perspectiva que talvez não se contextualize. Como nós podemos, então, atuar para que possamos ter um país que tenha as práticas locais aplicadas em investigações e não mais para a reprodução do conhecimento, mas no sentido de produzirmos o próprio conhecimento? Então, eu fico pensando, né, que talvez a gente devesse, professor Ezequiel, tomar como primeira postura, entender que dentro da universidade, que é o nosso locus de trabalho, né, que é onde nós fazemos nossas pesquisas, onde nós ensinamos línguas e estudamos língua, nós nos deparamos com diferentes formas de conhecimento, né? E que as línguas que estudamos e que ensinamos expressam essas diferentes formas de conhecimento. O texto, o artigo, é um formato, um gênero de conhecimento acadêmico, mas o objeto sobre o qual ele discorre, descreve, não necessariamente é só o conhecimento acadêmico. Eu não sei se eu consigo expressar de uma outra maneira, por exemplo. É possível que no nosso material de estudo seja, por exemplo, uma receita de um curandeiro, uma receita de uma comida típica, uma receita de como plantar e colher em determinados tipos de terreno no interior do Brasil, que não é a mesma forma de plantar e colher e cultivar em outros lugares do Brasil. Então, são conhecimentos que aparentemente
aparentemente apenas, né? A universidade, como lugar do conhecimento científico, não considera ou não respeita como válido, mas são conhecimentos que fazem a vida dessas pessoas que falam essas línguas, que têm esses determinados usos linguísticos. Eu não tenho preferência por texto, eu não tenho preferência por texto, por tipo de texto, se literário, se não literário, não tenho preferência por gênero, não tenho preferência por gênero de texto nem de discurso. Eu tenho feito escolhas por texto de determinados sujeitos sociais, né? E eu acho que, a partir do momento que eu escolho estudar a fala de uma senhora de 92 anos, que nunca, como diz ela, nunca pisei em escola, trabalhei tipo uma escrava, uma senhora que era fazendeira de remédios a partir de plantas, raízes, folhas, cascas de plantas, remédios medicinais, eu estou dizendo que esse conhecimento dessa senhora me é válido. E este conhecimento ele é tão válido, primeiro, porque ele é um conhecimento humano, ele tem que ter lugar na humanidade. Segundo, porque ele está expresso numa língua portuguesa, que aparentemente como quer a escola, né? Como que é uma escola normativa, prescritiva e proscritiva, só poderia ser expresso num tipo de língua portuguesa padrão. Mas ele está numa outra forma dessa língua portuguesa brasileira, que eu, como estudiosa, que preciso estar desgarrada de qualquer preconceito e juízo, tenho que estudar. O meu papel é estudar essa língua e transformar talvez isso numa das formas, num material, num objeto de estudo, quando tiver, por exemplo, professor Ezequiel, ensinando gênero de texto. Por que a narrativa dessa senhora, do jeito como ela fala, não pode constar no material de dados sobre gêneros textuais? Por que a receita não é um gênero também? Por que a receita de uma senhora idosa, de uma senhora que nunca foi à escola, também não pode ser um material linguístico, demonstrativo de um uso linguístico da diversidade sociocultural, digno de constar no material de ensino? Por que não? Né? Essa é a pergunta, acho que o desafio é esse. Por que a gente não pode trazer outras formas de conhecimento, nos muitos gêneros possíveis, como matéria de língua para as nossas aulas, para os nossos materiais didáticos, para os nossos cursos de formação? Por que a gente não faz? Ou por que a gente não tem feito? Por que isso não é política também? Porque aí o sujeito desse uso é uma pessoa, e acho que já respondendo um pouco o Daniel, né? O sujeito desse uso linguístico é um sujeito que sofre preconceito, preconcebido por mim. Porque o preconceito linguístico, Ezequiel Sazuku, é um preconceito sobre quem fala, não é necessariamente um preconceito só pela língua daquela pessoa, pelo uso linguístico dela apenas. É por causa dela, é por causa de quem é que fala, né? Bota uma expressão linguística do português brasileiro, ou de Angola, ou de Moçambique, ou de qualquer outra parte do mundo, na boca de um ministro, que aquilo não vai ser questionado, não vai ser alvo de preconceito. Então, porque a língua, qualquer variedade dela, não é certa ou errada, não é mais bonita ou mais feia, não é melhor ou pior. A língua simplesmente é, e vale para quem a usa nas suas interações de comunicação. O nosso preconceito é com quem fala, não é com o uso apenas, né? Não é com a realização linguística, é com quem fala. Se vocês forem observar bem, o nosso preconceito é com o sujeito daquela fala, né? Ainda no mesmo ritmo. Sim. Ainda no mesmo ritmo da questão do preconceito, temos aqui uma questão colocada pelo professor Pérez Sassuco. Considerando a implicação da diversidade cultural, que considerações a professora faz quanto à questão do preconceito, não só no Brasil, mas no conjunto dos países da CPLP? Ou dos PALOPs, melhor. Ele falou dos PALOPs. Dos PALOPs, então, sim. Eu pouco conheço do português usado pelos PALOPs. Tenho falado, tenho lido, tenho escrito, mas eu não vou aqui dizer que eu sei do português dos PALOP, porque eu não sei. Eu estou tentando saber sobre o português falado no Brasil, que, como eu já disse para vocês, esse país de dimensão de um continente quase que se parece com a África invertida, né? A África ao contrário. Este país tem uma diversidade de PB, de português brasileiro, muito intensa, muito grande, né? Eu não sei este português aqui. Nós
totalidade. Então, eu não vou ter a ousadia de dizer que eu conheço a realidade do português dos PALOP. Eu tenho que falar a partir disso, que não significa, Daniel, que eu esteja dando conta de responder a totalidade da sua inquietação, né? O português no Brasil, o alvo do português, do preconceito linguístico no português do Brasil, é o português falado pelas camadas subalternizadas ou minorizadas. E quando eu digo subalternizadas ou minorizadas, não quer dizer que é minoria, mas que é considerado como minoria. Por exemplo, o português falado pela comunidade, como está lá na inscrição daquela pichação hoje lá de Lisboa, né, dos favelados, ou dos negros, ou da comunidade LGBT, ou da comunidade rural caipira, da qual eu faço parte, é um português alvo de preconceito. Ele é alvo de preconceito porque entende-se equivocadamente, eu não sei se é equivocadamente, o Daniel, às vezes eu acho que quem tem o preconceito linguístico sabe que está sendo preconceituoso, e às vezes ele está sendo preconceituoso propositadamente, né? Mas quase sempre esse preconceito linguístico vem junto com ele o preconceito com a minha forma de conhecimento, o preconceito com a minha episteme. Por exemplo, se considera de forma preconceituosa o meu modo de falar, também vai considerar que eu não sei fazer, que eu não sei ser pesquisadora, que eu não sei ser pessoa que estuda língua, por mais que eu esteja estudando, por mais que eu esteja fazendo e demonstrando. Então, o preconceito linguístico no Brasil, eu mesma, a partir de algumas experiências, relatando para vocês aqui, há uma agência de fomento aqui no Brasil, chamada CNPq, que fomenta projetos de pesquisa. O que eu já submeti de projeto de pesquisa ao CNPq não está escrito. Em todos eles, reconhece o mérito, reconhece a importância, reconhece a experiência da pesquisadora, mas na análise comparativa, o projeto não vai. E aí a análise comparativa é o currículo da professora. Aí eu, por curiosidade, a última vez que eu submeti, eu fiz uma análise do meu currículo e do currículo das outras pessoas que tinham aprovado o projeto. Eu falei, esse negócio não está certo, né? Não está certo, o meu currículo não era de longe o pior, e o projeto tinha tido mérito reconhecido, mas ele não foi aprovado. Agora, perguntem o que eu propunha estudar, né? O português popular das camadas da população rural do interior de Goiás. Então, o preconceito linguístico começa também, professor Daniel, aí, né? Começa, continua, se manifesta, termina aí. Quer dizer, olha, professor, se você quer fazer uma pesquisa com um grupo mais cheio de pesquisadores e demanda dinheiro para isso, nós não vamos te dar dinheiro. Nós não vamos te dar dinheiro. Reconhecem o mérito, dizem que na análise comparativa dos currículos, eu pego todos os currículos, eu fiz a comparação de todos os currículos do Centro-Oeste e disse, de longe eu não sou a de pior currículo, eu estava entre os melhores currículos. Se o projeto teve o mérito, por que ele não foi aprovado? Se o currículo da coordenadora tinha mérito, por que ele não foi aprovado? Aí a linha do parecer é assim, a comissão reconhece o mérito do projeto, mas na análise comparativa de currículos, o comitê maior do CNPq não recomendava o seu financiamento. Eu sou levada a pensar que seja uma questão de preconceito. É claro que eu recorri, a resposta foi assim, menos de uma linha. Mantém-se o resultado inicial. Ou seja, continuamos não financiando. E aí, Daniel, a gente vai fazendo isso meio que na raça, meio sendo boi, sendo boiada, sendo boiadeiro também, né? Porque o preconceito ele não é só com quem não escreve, não lê. Ele é também com a professora ou doutora da universidade, com uma experiência já razoavelmente consolidada, porque talvez seja pelo seu objeto de pesquisa. Talvez se eu tivesse proposto ali mídias, tecnologias digitais para estudar o inglês, talvez meu projeto tivesse sido aprovado, né? Mas eu quis ser coerente com a proposta de estudos que eu venho fazendo ultimamente, né? Outro projeto que eu propus e que foi negado foi estudar documentos manuscritos sobre a escravização de negros no interior de Goiás. Obviamente que ele não ia ser aprovado, né? Obviamente. Não tinha nenhum problema técnico, terminológico, bibliográfico, nada, mas ele foi também reprovado. O financiamento não foi concedido. Então, o preconceito está institucionalizado.
Sim. Infelizmente. Institucionalizamos o preconceito, então, a nível do mundo, infelizmente. Temos aqui uma questão colocada pelo Narciso Benedito Homem. Na verdade, não é uma questão, mas ele solicita que a professora debruçasse mais um pouco sobre o provérbio que apresentou. Tá. Deixe-me ver aqui. Eu não sei se será que dava para agora para projetar aquela imagem do carro de boi? Será que dava? Sim, vai dar, professora Helena. Só aquela do carro de boi, só para eu explicar. Tá bem, tá bem. Tá. Enquanto isso, eu vou falando. Professor Narciso, eu queria comentar primeiro, lembrar mais uma vez, que eu nem sei se eu falei, vocês ouviram, porque teve corte no meu som, e a primeira coisa a gente precisa pensar que os provérbios são construções imemoriais, né? Os provérbios são construções linguísticas e culturais imemoriais. O que eu quero dizer com isso? Não raro é difícil dar conta de alcançar quando o seu primeiro registro se deu, né? Ele aparece na literatura, ele aparece na narrativa de viajantes do interior do Brasil, ele aparece em narrativas dos bandeirantes, esses colonizadores travestidos de brasileiros, ou às vezes até mesmo de famílias portuguesas que adentraram a exploração, né? A usurpação do interior do Brasil em todos os sentidos, dos seus povos, dos seus recursos minerais. O provérbio, ele aparece em várias outras construções, mas quando ele apareceu a primeira vez, como que ele veio, é impossível dar conta de precisar isso. E aí, quando eu ouvi essa construção dessa senhora, a senhora que me pôs ao mundo, vale dizer, em que ela falava, ela era a menina que ficava aqui, é chamado de candeeiro. No mundo dos carros de bois, Narciso, a gente tem um variado vocabulário. Para cada palavra, a gente tem funções. Então, a pessoa que fica aqui é candeeiro. Esse candeeiro está grande, geralmente ele é uma criança, um meninote, uma meninota, que fica aqui, né? Esse carro de boi está numa procissão de carros de boi, de uma festa tradicional aqui na minha província, o estado, uma festa religiosa chamada Festa de Trindade, que tem por volta de 100 ou mais carros de boi fazendo desfile para ir aos pés da padroeira, né, uma padroeira católica, o santo católico, a Trindade, o Divino Espírito Santo, na verdade, né? E aí, então, essa figura que aparece aqui na frente com uma vara, que tem a sua ponta um ferrão, é chamado de candeeiro. Ele é muito importante porque se o candeeiro, dependendo do movimento do seu corpo, os bois viram para um lado ou para o outro. Então, ele é uma peça quase que intrínseca, que é a condição dos carros de boi. Essas juntas, que nós chamamos de juntas, que são as duplas dos bois, nós chamamos de junta, elas têm nomes. Boi de coice, junta de coice, junta de guia, junta de pé de guia, né? Essa aqui é a junta de guia, porque o candeeiro é um guia. Esses dois bois à frente são as juntas de guia. E o carro de boi, como eu disse, o carro de boi está lá atrás, um artefato com uma roda de madeira larga, de pregos de ferro, que são cravados nessa roda, e que para não permitir que o carro de boi escorregue, por exemplo, quando o terreno é muito liso. E o carro de boi, isso que está lá atrás, que tem um arco, como se fosse uma esteira de taboca ou de caniço, como você chama, ou de bambu, o carro de boi carrega coisas pesadas, são coisas que não podem ser levadas ao lombo de um cavalo, de um burro ou nas costas das pessoas. Então, o carro de boi é muito pesado. Se o carro de boi estiver numa descida, Narciso, é possível, estando pesado demais, que o carro de boi, cutuque, que tem aqui na frente um pedaço de madeira, que cutuque, por exemplo, a traseira dos bois, que desequilibrem os bois, que eles caiam, que eles se machuquem, que eles fujam ao que o candeeiro está direcionando como caminho. Por isso que a junta que fica lá atrás, chamada de junta de arrasto, é muito necessária para ela não permitir que os bois sejam atropelados pelo carro de boi.
Isso que eu estou te explicando, e explicando a todos vocês, é uma explicação referencial. Eu estou mostrando aqui o desenho, explicando. E como que isso aparece, quando isso aparece, eu não sei, eu não encontrei qual foi a primeira referência disso, se é no Brasil, se é em Portugal. O que eu sei é que quando a senhora me falou disso, a senhora, minha mãe, me falou disso, e deu nome a todas as juntas, a cada peça do carro de boi, tudo, absolutamente tudo, desse pedaço de madeira, né, que é a canga, que aparece aqui à frente, disso que aparece no chifre do boi, fincado os dois chifres internos, que é o chamado ajojo, para que eles não virem o pescoço muito para fora e desequilibrem os bois da frente. Tudo isso ela falou e disse: eu vivenciei uma história dessa com meu pai. A gente estava carregando pesadas toras de madeira numa descida, numa ladeira, e precisamos colocar uma junta de arrasto para o carro não passar diante dos bois. E ela ainda contou, porque eu me lembro de um caso que não fizeram uma junta de arrasto, o senhor não tinha tantos bois assim para colocar lá atrás, e aí o carro de boi atropelou os bois e machucou boi, matou boi e deixou o candeeiro tetraplégico. Então, o que eu estou querendo conversar com vocês é a referência do não se pode passar o carro diante dos bois, que eu escolhi aqui, poderia ter trazido vários outros diferentes provérbios, ela tem uma marcação referencial espacial. Isso aqui não está lá no interior de São Paulo, isso aqui não está na capital, não está no sul. Isso aqui, para mim, hoje, essa imagem ela é de Goiás, e eu ouvi de narradores de Goiás, ela aparece na literatura goiana, na documentação manuscrita goiana, na documentação escrita goiana, ela é uma referência cultural ainda muito forte em Goiás, né? Então, e demarca historicamente e economicamente etapas da economia deste estado, que hoje é agroindustrial, né? Mas que já foi de carros de boi, já foi de lombos de mula, já foi de cavalo, já foi de tropeiros e boiadeiros. A pessoa que fica lá atrás, aquele senhor de camisa meio xadrez, por exemplo, ele não é o boiadeiro por conta dos bois, ele é o carreiro que toma conta do carro, que é o artefato que está lá atrás, né? Não sei se eu consegui explicar para você, Narciso, mas é mais ou menos isso, né? Que esse provérbio, eu trago aqui uma imagem para que vocês entendam a natureza do provérbio. Nem todo provérbio a gente tem uma imagem. Então, esse provérbio, embora ele seja impossível dar conta da memória de registro de primeiro uso dele na língua, ele tem uma memória muito fácil de ser recuperada. Tá aqui. E ele se situa, né, como uma prática também sociocultural, porque a língua é uma prática sociocultural, no tempo e no espaço. No tempo, no espaço e na história, né? Na história dessas pessoas e na história da língua, do lugar onde essa língua é falada. Então, não sei se consegui te responder, Narciso, mas se ainda tiver dúvidas, continue perguntando aí. Muito bem, professora. Na verdade, eu vou dar a palavra, vou passar a palavra à Sílvia, que alega ter algumas questões que gostaria então colocar. Sílvia, faz favor, tem de ser um pouco célere com os seus questionamentos. Obrigado. Muito obrigada, professor Ezequiel, e desde já gostaria de pedir as minhas sinceras desculpas pela falha técnica que tive no princípio e felizmente acabou ficando resolvida. Para cumprir com a orientação aqui do professor Ezequiel, para ser um bocadinho célere, vou tentar aqui fazer de assistir da doutora Marilena, nós conseguimos notar que a paixão dela pela lexicologia ou pelo léxico é bastante forte e a questão interligada com as questões culturais. Eu não sei se vou dar continuidade, mas a minha questão também está muito ligada à questão dos provérbios, não é? Que o professor Narciso aqui também acabou de salientar. Eu gostaria de saber, visto que os provérbios, né, servem para instruir, ensinar, alertar um povo e, consequentemente, a sociedade, por mais moderna que seja, será que os provérbios podem transcender culturas? Isto é, um provérbio, por exemplo, caipira, pode ser contextual em Angola? Esta é a primeira. A segunda, como é que nós linguistas
a professora aqui acabou de frisar muito bem que nós não podemos tomar partido a nenhuma fala de alguém, porque nós somos pesquisadores. Nós não precisamos fazer juízo, porque nós precisamos ir atrás, porque toda língua está no mesmo patamar de igualdade, desde que ela seja estudada e fazer-se conhecida. Qual é o nosso papel enquanto pesquisadores em fazer vazar a questão do conhecimento dos provérbios para que o mundo saiba, para que ele se torne transcendental ou transcultural? A outra é a seguinte: os provérbios podem ser a base social, linguística e cultural de uma sociedade. A última é a seguinte: será que, enquanto linguistas, nós podemos influenciar as políticas linguísticas do nosso país? Podemos fazer estudo servindo como base de sustentação das variedades que nós temos espalhadas pelo nosso país. A professora aqui frisou muito bem que, apesar de falar apenas o português, mas é um português com variedades e dedica o seu estudo a procurar, perceber, entender, para que o mesmo português, nessas diversas variedades... E nem ouvi o que a senhora respondeu para aquela pergunta de... Silvia? Então, sim, será que nós podemos... Sim, Salvador? Só um minuto, por favor. Volto a alertar a todos os participantes que se não haja interferência com a pessoa que estiver a falar, por favor. Agradeceria que todos compreendessem. Obrigado. Salvador, Silvia, tem a palavra. Sim. Eu acho que já consigo estar em linha e controlar a plataforma. Fica à vontade. Bem haja. Silvia, tem a palavra. Sim, eu estava fazendo a última questão no sentido de perguntar se os linguistas podem ser essencialmente a base de sustentação para a legitimação das políticas linguísticas. A Silvia demorou a aparecer, mas ela veio com... Você veio com um carro de perguntas, né? Carro de bois de perguntas, né? Sim, pesada. com carro de bois de perguntar. Ok, muito obrigada. Quero inicialmente parabenizar pelo seu dia de hoje, pelas primaveras suas, né? Hoje é o dia das suas primaveras, né? A Silvia que tem estado aí nessas lives desde o começo, né, Silvia? Né? Eu vou ver se eu conseguir captar todas. Talvez, se você quiser ir registrando para o risco de eu não conseguir, mas se faltar alguma, você fala. Acho que uma ou outra eu já tinha respondido, sobretudo quando fala das políticas linguísticas. Mas, olha, os provérbios, como construções linguísticas mais ou menos fixas, porque esse mesmo provérbio ele pode ter uma variação no jeito de escrever, né? E por isso ele é uma lexia, mesmo sendo uma frase, que a gente chama de lexia complexa, eles são imemoriais, não apenas porque a gente não consegue precisar quando, né, quem, mas são imemoriais, eu entendo, que eles podem servir a diferentes culturas, mas não a todas as culturas. Se carro de boi não for uma referência numa cultura, ele não será entendido, né? Se carro de boi, ou passar boi, ou carroça, ou qualquer coisa que a pessoa possa fazer mais ou menos uma comparação aí, o provérbio vai se perder como elemento de comunicação, né? Então, e aí eu queria remeter vocês a leitura de uma dissertação que eu orientei de um aluno moçambicano, do Zacarias Kirak. Gostaria que um dos meus alunos, meus ex-alunos e atuais alunos que aí está, que eu já vi, se pudesse buscar referência, inclusive com o link da dissertação e colocar aqui no chat, eu agradeceria. Nesse trabalho que eu orientei no âmbito do PEC-PG aqui no nosso programa de mestrado,
o Kirac faz um estudo dos provérbios de uma das línguas de Moçambique, da língua Teui, né? E ele faz, né? Nós, depois de muito tentarmos achar uma metodologia que desse conta daquela diversidade, ele faz uma comparação com os provérbios em Goiás, porque nós temos um livro publicado do Ático Vilas Boas sobre um apanhado, né? Um inventário de provérbios em Goiás. E aí eu falei, Kirac, como que nós vamos fazer se não há ainda um estudo desses provérbios desta sua língua no seu país, há de outras línguas? E aí nós fizemos um estudo bastante comum na paremiologia, que é identificar equivalências. A gente não tem tradução. Eu sou muito desconfiada dessa coisa das traduções, né? A tradução é sempre um trabalho de autoria. E o que nós fomos percebendo, Silvia, é que eu tenho níveis de equivalência. Conforme a distância cultural se amplia, aumenta, a equivalência do provérbio para ser traduzido ou entendido naquela língua, daquela cultura, daquele povo, ela vai diminuindo. Então, quanto mais próximas as práticas culturais ou os elementos, né, referenciais daquele provérbio, que se eles forem comuns a diferentes culturas e diferentes línguas, mesmo a pessoa não entendendo, não tendo o referencial, ela consegue entender. Mas aí tem também provérbios que não são de elementos simbólicos da cultura, como, por exemplo, carne de boi, né? Nem tudo que reluz é ouro é um provérbio que qualquer pessoa entende, né? Eu imagino que entenda. Eu não fiz o teste aí com outras línguas, né? Se um grupo de falantes, uma comunidade fala que não entenda o ouro, que não dê o valor ao ouro que nós damos, né? Por exemplo, talvez não entenda que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser importante é, né? Traduzindo numa outra forma. Então, eu tenho, a depender das distâncias culturais ou do entendimento dos elementos referenciais do provérbio, quanto mais distante, né? Quanto mais distante essa intercomunicação cultural, mais distante é a equivalência. Às vezes a gente chegou, Silvia, no estudo que o Kirac fez, a equivalência zero, de ter um provérbio lá que não tinha o equivalente nenhum, porque era prática cultural absolutamente inexistente, elementos referenciais inexistentes na nossa cultura, e daqui para lá também. Mas a gente encontrou provérbios 100% equivalentes. Então, como acho que até para a gente entender que as práticas socioculturais são dinâmicas e diversas, isso também se reflete nos usos linguísticos, né? Sobretudo nos provérbios. Não quer dizer que é 100% ou que é 0% ou 50%. Tem que fazer aí o estudo cultural. E, de fato, a gente só dá conta disso quando a gente faz um estudo léxico-cultural, né? Isso é um elemento do léxico, e isso está aí representando, ou simbolizando, ou registrando uma informação sociocultural, né? E aí, acho que já respondendo também uma parte da sua outra pergunta, nós temos feito nas nossas pesquisas aqui, no mestrado e nos doutorados, e até mesmo no pós-doutorado de alguns alunos, glossários, que eu acho que um objeto lexicográfico, né? E o glossário, por exemplo, se é um glossário sobre falas de pessoas da zona rural, e para atingir a um determinado público se identifica com aquelas pessoas, o glossário não pode começar da forma tradicional que a gente vê nos dicionários clássicos. Para quem eu quero fazer? A quem esse glossário vai atender? Ele vai ser usado na escola? Ele vai ser usado... eu tenho que fazer ilustrado? Como que tem que ser a definição dos verbetes desse glossário? O glossário ele pode ser muito metalinguístico, ele pode ser muito aplicado a um determinado setor que ele é feito. Glossários, vocabulários, dicionários mais específicos ou terminológicos são uma boa demonstração de como a gente pode pegar os estudos lexicais e dar eles uma aplicação muito visível, muito pragmática. É claro que junto com isso tem toda uma forma de trabalho, é um gênero específico, né? O gênero lexicográfico. E aí, pensando, acho que já um pouco já te respondi também, como que nós, como linguistas, né, que estudamos tantas coisas, aqui eu trouxe uma das poucas coisas que eu estudo. Eu tenho comentado com o professor Ezequiel que os estudos de linguística diacrônica que a gente faz, de filologia, de material manuscrito, eu não sei
tradição de vocês, mas a gente precisa dar mais volume a este português falado dos nossos diferentes países, em documentação antiga, para saber como que esse português que a gente fala hoje pode ter marcas do português escrito por nós, sobre nós, em nossos territórios, né? Às vezes sobre nós, não necessariamente por nós. E aí eu fico pensando que as nossas, dos nossos países, né? Como é que nós podemos legitimar? Eu preciso que mais e mais gente faça linguística, faça descrição, faça análise, faça muita descrição. Nós temos inúmeras línguas. No meu país nós temos mais de 200, que vocês também têm muitas. E dentro dessas 200 línguas nós temos as suas variantes, nós temos os dialetos dentro dessas línguas, os diferenciados, porque quanto mais a gente usar, quanto mais a gente tiver conhecimento do conteúdo nosso, que é a língua, mais a gente tem condição de debater, mais a gente tem condição de defender certas políticas e negar outras, né? Problematizar algumas políticas instituídas aí. Por isso que eu te disse, Silvia, algumas políticas eu não legitimo. Por exemplo, a política lá de 1975, o Marquês de Pombal estabelece, né, que não era marquês, se torna marquês porque fez o que Portugal queria que ele fizesse, que era proibido o ensino de línguas indígenas, mas proibido o uso das línguas indígenas, é uma política que ecoa sobre nós até hoje, e é uma política não apenas as línguas indígenas, como todo um episteme, né, dos povos indígenas no Brasil. E aí, eu não sei se eu respondi tudo, se ficou alguma coisa aí que a gente possa dizer mais, Silvia, que você, se você se sentiu respondida aí. Sim, realmente, eu acredito que sim. Muito obrigada. Muito bem, professora Marilena, pelas sábias respostas, estratégias. Na verdade, está a ser um rico debate e solicitamos àqueles que tiverem mais alguma questão, seria bom que partilhássemos, porque estamos diante de um diálogo, uma conversa aberta, em que podemos interagir sobre as questões que envolvem as nossas culturas e as nossas línguas. É necessário, nesta altura, mostrarmos-nos disponíveis para nós podermos contribuir. É necessário disponibilidade, é necessário ouvirmos, é necessário partilharmos ideias sobre como ou que estratégias tomarmos para podermos, então, termos um país em que os sociolinguistas, os linguistas pudessem ter o seu lugar garantido e ter as suas petições também satisfeitas. Dou a palavra, ou passo a palavra ao professor Ezequiel Bernardo. Tenho duas questões a colocar. Já vamos praticamente em 2 horas de conversa. E não sei se a professora Maria Helena ainda tem fôlego para fazer uma apresentação e de responder o carro de boi de perguntas da Silvia. Não sei se ainda tem fôlego para... É só passar o carro adiante do boi, que é coisa séria. Pergunta. Tá bom, tá bom. É normal, e eu já ouvi isso várias vezes. Português do Nordeste, no Brasil. Professora Helena, será que há um português brasileiro ou há uma diversidade do português no espaço brasileiro? Esta é uma pergunta que me surgiu da professora ia discursando. E outra pergunta que também julgo ser interessante que a lanço é que lugar para os provérbios, canções populares e outros gêneros da literatura de tradição oral no estudo de usos linguísticos e as práticas socioculturais?
Deixa eu ver, a sua pergunta última, você quer saber o lugar desses provérbios? Sim, que lugar dos provérbios, das canções populares e de outros gêneros de tradição, oral, como contos, adivinhas, e canções de ninar e etc. No estudo de usos linguísticos, bem como nas práticas socioculturais. Não sei se foi claro. Sim, foi. Eu vou começar pela última, porque a Pode primeira está fácil de não esquecer. Olha, eu acredito, por exemplo, na minha prática como pesquisadora e professora, esses provérbios, todos os usos linguísticos de tradição oral, têm lugar cativo. Eu não tenho nenhum problema em trazer provérbios para a aula, faço isso sempre, cantigas do mundo popular. Isso é tranquilo para mim, sabe? Muito grande, muito forte, com que escolha, se é que a gente faz escolha, né? Se a gente não está aí também parcialmente sujeitado nessas escolhas nossas, de que lado eu estarei, né? Eu escolhi estar desse lado de cá, né? Eu escolhi, como eu disse lá na primeira canção, né? Na boiada eu já fui boi, já fui boiadeiro, eu estou, e aí depois eu descobri que não dá para ser o dono da boiada, né? Porque o dono da boiada quer tanger, quer cortar na carne os bois, né? E com gente a gente não faz isso. Então eu continuo sendo esse lado de cá da história dos estudos, né? Eu continuo estudando essas oralidades e eu quero chamar a atenção que o que eu concebo como oralidade não é só o que é falado, né? Eu tenho repensado o meu conceito de oralidade para aquilo que se aprende na convivência das gerações, né? Então eu posso ter a oralidade no sentido ampliado e acho que aí reforça inclusive esse retorno às ancestralidades, né? Porque eu posso ter por exemplo, já que a gente falou de receita, uma receita de um bolo que alguém me passa ao telefone no áudio dos aplicativos aí que a gente tem, que pode estar oralizada, mas que eu não sei como fazer, porque em um determinado momento diz assim, até certo ponto do copo, mas eu não sei se o meu copo é o copo que a pessoa tem de medida. Ou então mexer até dar o ponto, mas eu não sei qual é o ponto. Então, essa oralidade, eu tenho repensado o meu conceito de oralidade, que é mais do que a língua falada. Ela pressupõe, para pensar a oralidade, um jeito de viver e de conceber o conhecimento, que é construir com o outro sempre, construir aprendendo com o outro. Essa é um conhecimento que não se dá sozinho. Eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso cheirar, eu preciso tocar para ver como que se faz. Porque só ouvir não me permitiria pensar a oralidade assim. E aí, quando você me fala dessa tradição oral, né, seja os provérbios, seja o próprio provérbio que eu trouxe aí, quando a minha mãe me falou nessa narrativa dela, eu já sabia o que significava, mas eu nunca tinha ouvido falar que havia uma junta de arrasto. Então, por mais que eu já soubesse o que significava, ou seja, eu teria aquela oralidade já internalizada na minha vida, eu já tinha referencial do carro de boi, das juntas e tudo, já tinha vários narradores da minha pesquisa que já tinham falado disso, mas ela falou assim tão despreocupadamente da junta de arrasto, que eu entendi agora por completo o que significa esse provérbio. Então, eu precisei não apenas da oralidade como falada, mas da oralidade para viver, para conviver. Ela falava e ela riscava ao chão a posição da junta de arrasto, para eu não me confundir se algum dia eu visse. Então, ela não me mostrou, obviamente, porque a gente não estava diante de um carro de boi, mas se estivéssemos, ela teria me mostrado, teria me dito assim, põe a mão, veja aqui, vem aqui, sinta, né? Só faltou ela fazer isso, mas foi muito presentificado para mim. Ela desenhava com a ponta de uma faca ao chão, aqui está a junta tal, e aqui, ó, se acontecer isso, é a junta de arrasto. Então, eu tenho repensado o conceito de oralidade também por conta disso. A gente, às vezes, fica muito assegurado que sabe, porque ouviu falar,
E a gente precisa viver para poder saber de fato, né? Então, eu defendo, Salvador, que esses saberes todos, orais, não apenas oralizados, mas orais, eles devem ter lugar nas nossas práticas de ensino, de pesquisa. Por que de pesquisa? Porque se eu não sei do que fala isso, o que é isso na língua, como estrutura de língua, como posso ensinar? Como posso pegar um provérbio e fazer uma descrição sintática? Como posso dizer que o provérbio é uma lexia, portanto, uma lexia mais ou menos fechada na sua estrutura sintática, se eu não sei o que ele significa, se eu não consigo pensar possibilidades outras, se eu só dizer aquele mesmo provérbio, né? Então, essa é a minha defesa. Eu acho que a gente precisa entender de que lado a gente está. Eu tenho estado desse lado, quero continuar desse lado de cá, né? Na pesquisa, nos estudos, no ensino, ajudando a pensar as políticas linguísticas na pesquisa, as políticas linguísticas no ensino, as políticas linguísticas na ensinança e na aprendência, né? Porque isso é tudo contínuo. Por isso que eu gosto de falar ensinança e aprendência, porque eu acho que é a ideia da continuidade do processo. E ter coragem de assumir politicamente nesse lugar, né? Eu que assumo politicamente nesse lugar, pago por isso. Viro boi tangido aí, né? Na descida, pelo candeeiro, pelo carreiro. Mas escolhi estar desse lado, né? Não sei se te respondi, professor. E aí, talvez, agora, para a primeira pergunta que você fez, se há um português brasileiro caipira ou uma diversidade do português brasileiro. Vamos dizer assim, então. Na diversidade do português brasileiro, a variante caipira se faz presente, forte e resistente, né? Na diversidade do português brasileiro, eu defendo, eu uso, eu estudo, eu pratico a variante caipira. Então, dando a ela esse poder todo, posso dizer que eu sou falante português brasileiro caipira. Ficou mais confuso, né? Mas é isso mesmo. Só me encoraja a dizer que há um português brasileiro caipira, porque reconheço a diversidade desse português brasileiro, né? Se eu não reconhecesse e se eu não soubesse, por viver, por estudar, por ensinar, usando esse português caipira, se eu não soubesse disso, eu não diria que ele é uma variante funcional, pragmática, para mim, para todos que com quem eu me identifico como falante dessa variante. Eu te respondi, professor? Sem dúvida. Respondi? Sem dúvida, as respostas foram dadas. Estou praticamente esclarecido. Fiz aqui as minhas anotações como respostas. E bem-aja. Obrigado, professora Dona Maria Helena. Vamos mesmo a quase 2 horas na totalidade. Não sei se ainda há questões para serem respondidas aqui na nossa sala de bate-papo. Já não. Não existem aí questões, Salvador Tito. Entretanto, Silvia, tem alguns pormenores que era para moderar. Apresentação, dado aquilo que já falei anteriormente. É mesmo para agradecer, né, a nossa professora Maria Helena, que desde o princípio, ou desde a primeira live, abraçou a nossa causa, a capa de corpo. Estamos, de facto, no sentido lisonjeados e honrados com a presença dela sempre. Tão ocupada conosco, sempre que está presente, tem saída, sempre um aviso, a demonstração realmente está conosco. E hoje, particularmente, nesses dias que eu acabo sendo uma prenda picante de aniversário, por estar conosco a apresentar-nos com este tema. E como disse anteriormente, a professora Maria Helena é uma mulher acadêmica de língua, linguagem e cultura, sem sombra de dúvida. Eu vejo em cada chefe que ela fala sobre a questão da língua, está presente a cultura que ela... Então, vejo uma simbiose tremenda ali, que não tem como desassociar a ela dessas 3 áreas. Muito obrigada e nós é que agradecemos. Ok, Silvia, obrigado pelas palavras. Infelizmente, o professor queria tanto que também o professor Manuel Domingos tecesse algumas considerações
vou apresentar algumas notas, mas por questões técnicas e até porque a tecnologia às vezes nos atraiçoa e de que maneira ela não vai poder hoje dizer alguma coisa por questões técnicas. Mas aproveito para agradecer a todos os intervenientes, a todos os participantes, a todos aqueles que participaram desta mesa virtual científica. Não há dúvidas que fez a ponte, o GRICORPA fez a ponte de Angola ao Brasil e Brasil a Angola, e bem haja esse convênio, bem haja essa ligação. E professora doutora Maria Helena, esperamos tê-la mais vezes neste tipo de programa ou nesse ambiente em que discutimos vários assuntos ligados à linguística e não só. Esqueceu de Obrigada. dizer que também fez ponte com Portugal, onde você está, né? Exatamente, Os exatamente. continentes, os países e uma só língua e duas É culturas. verdade, é verdade. Obrigado, Silvia, por esse lembrete. Professora Maria, quer dizer alguma coisa ainda? Não, eu agradeço muito ao convite. Eu acho que nós precisamos nos aproximar. O Sul precisa se fortalecer com o Sul. Os colonizados precisam se fortalecer entre si, aprender com o outro, que o outro sabe que eu ainda não sei, né? Eu costumo dizer assim, quem vai se deslocar da Europa para vir aqui estudar nossas línguas, estudar nosso jeito, estudar nossa cultura, nossos objetos de cultura, nossos lugares de cultura, nossos tempos de cultura. Porque a gente precisa pensar também que as nossas práticas de cultura acontecem porque tem lugar, que tem um espaço, que tem um tempo, que tem os objetos, tem os sujeitos. Tudo isso é importante para entender essas práticas e entender como que a língua costura, como que a língua registra, como que a língua se constitui também nesse contexto todo. Quem vai vir aqui fazer isso? E se vier, vem com qual interesse? Se vier, quantos vêm, né? Então, nós precisamos assumir o nosso lugar de protagonismo nas nossas questões, assumir com toda a coragem, com todas as dificuldades possíveis, que não serão poucas. Seremos desacreditados, seremos desencorajados, às vezes entre os nossos, né? Porque entre os nossos há quem ocupa o papel de colonizador, né? Entre os nossos há quem ocupa o papel de opressor. A gente precisa dizer isso, que entre os nossos departamentos, nossas universidades, nossos países, há quem quer estar do outro lado. E está do outro lado com tanta maestria que nem sempre o povo do norte precisa vir nortear, né? Que mesmo estando do sul, a pessoa não suleia, a pessoa norteia a nossa vida, né? A pessoa quer nos nortear e acaba nos norteando emotivamente, afetivamente, né? Mais do que devia, impedindo nossas práticas, mas a gente não pode desistir. Saber que desse lado daí, né, a vocês com essa mesma pretensão, saber que aqui, cravada no interior do Brasil, eu posso encontrar eco aí, posso encontrar apoio, ombro, colo, para as mesmas indagações, inquietações, indignações todas, né? Já é reconfortante. Não resolve tudo, mas ampara muito, né? Sofrer junto diminui um pouco o sofrimento. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que entre nós, entre todos os linguistas, entre todos os gestores da linguagem, todos os departamentos, todas as faculdades, institutos e não sei o que de letras, todos dizem a mesma coisa. Todos são os sujeitos que estão do mesmo lado da história, né? Infelizmente, isso não é fato, né? Isso não é verdade. E que essas pessoas vão nos tolher, né? Vão nos dificultar, né? Mas a gente acredita, né? Eu sou, pegando aí o verbo do Paulo Freire, eu esperanço que a gente pode, quem sabe, desconstruir alguma dessas pessoas, né? Trazê-las para o nosso lado, porque também tomar a pessoa como inimigo o tempo todo não vai resolver, né? Não é muito por aí. E eu queria também dizer, ninguém me perguntou, mas eu vou dizer, né? Eu vim hoje com 3 artefatos indígenas de povos indígenas brasileiros diferentes. E vim para dizer para vocês que eu sei muito pouco desses povos indígenas. Eu vim com uma pulseira dos índios da Amazônia, né? Eu vim com um brinco dos índios Funiô, de Alagoas. Eu vim com um colar dos índios Chavantes, de Goiás e Mato Grosso. Então, eu trouxe aqui artefatos, né,
para tentar embelezar a gente, né? De 3 regiões do Brasil onde a gente tem bastante indígenas. É a Norte, Amazonas, Nordeste, Alagoas e Centro-Oeste. Agora, se vocês me perguntarem os nomes disso naquelas línguas, eu não sei. Lamentavelmente, eu não sei. Porque a política linguística que me situou que o português é a única língua que pode ser ensinada no contingente desse país enorme, com tantas línguas indígenas, que mesmo em Goiás eu não aprendo as línguas indígenas faladas em Goiás. Então, Silvia, por isso que eu te disse que eu não legitimo essas políticas linguísticas postas aí. Eu as questiono, eu quero desconstruir, colocar outras mais libertadoras, mais humanas, né? Mas eu sei dos enfrentamentos políticos com P minúsculo e políticos com P maiúsculo, né? Eu sei da dificuldade que é isso. Por exemplo, eu não sei essas línguas. Então, como, inclusive, vou lutar para aprendê-las? Eu não sei falar essas línguas, embora elas ocupem o mesmo espaço geográfico meu. Eu não sei falar essas línguas. Mas estou aí tentando aprender a falar inglês e francês. Vejam só, né? Como que são as coisas? Como que é forte isso? Eu preciso aprender a falar inglês ou francês, senão não consigo financiamento dos projetos. E agora tem que ter a versão em inglês e francês. Tem que ser apresentado um pequeno vídeo em língua estrangeira do projeto. Mesmo se for falando de uma língua indígena, mesmo se for falando de um português caipira. Então, nós estamos sentados em berço esplêndido de várias políticas excludentes no Brasil, né? Que começou há muito tempo, há mais de 5 séculos, que está se reproduzindo. Infelizmente, é verdade, né? E eu quero agradecer imensamente aos meus orientados e orientandos, orientadas e orientandas que estão aqui, que eu vejo que estão aí ainda firmes e fortes. Tem aluno de graduação, tem aluno de mestrado, de doutorado, tem ex-aluno de doutorado que está aqui. Fico muito feliz, né, que a gente possa ter dito também com esse olhar e possa ter apresentado o Grecorp e os colegas de Angola também para outras pessoas do nosso grupo. Que eu fico falando de vocês, mas as pessoas não veem vocês, não veem o rosto de vocês, agora viram, né? Obrigada pelo convite, espero ter contribuído aí para essa inquietação que nos toma toda hora como linguistas, e quero estar com vocês virtualmente, pessoalmente. Eu tenho conversado com o professor Ezequiel uns projetos de formação ou compartilhamento das minhas experiências com formação de corpora, né? Seja manuscritos corporas históricos, seja corpora orais, e aprender também com vocês. E temos aí uma proposta também, um projeto de extensão sobre a produção e a escrita do conhecimento científico, né, que a gente vai levar adiante. E vamos junto, não podemos nos desanimar e seguir juntos, cada vez mais engrossar aí a nossa malta, como se diz lá no Moçambique, se eu não estiver enganado, né? Engrossar o grupo, engrossar o caldo, como se diz por aqui. Obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professora Maria Helena. Eu agradeço a disponibilidade dos demais participantes da nossa roda de conversa, estimados colegas da Universidade Catalão. Muito obrigado por participarem, por poderem compreender os meandros dos nossos olhares quanto à questão linguística. Não me resta nada senão desejar uma boa continuação do dia para vocês. E terminamos por aqui, então, a nossa atividade. Mais uma vez, muito obrigado. E dizem os Quimbundo, Nga Sakidila, Tua Sakidila, Tua Pandula, Tu Tondele. Valeu. Ou então, valeu. Tamo junto. Obrigado a todos e um especial final de semana para todos. Deixa-me só aproveitar o momento para enviar um abraço forte a uma pessoa que tanto admiro, que está aqui entre nós, que é a Lilian Oliveira, também brasileira, mineira, é de Minas Gerais. É com grande gosto que eu vejo aqui, depois de muitos anos que nos separamos. E pronto, um forte abraço para ti e para todos os companheiros que nos acompanham e que vão nos acompanhando de forma virtual. A todos, professora Maria Helena, Silvia Rodrigues, ao professor Ezequiel Bernardo, um bem-aja e até as próximas oportunidades, que o Grecorpa estará sempre aberto para tudo e para todos. Bem-aja.
Muito obrigada. Muito Ok. obrigada. Tá. Sigamos juntos, sempre. Ok, estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.